aquela língua estrangeira? Era isso que Paulo estava querendo dizer aqui. Por isso que Paulo, no verso 19, diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha só, se eu falo em outra língua, vocês que falam somente o português não vão me entender. Precisa ter um intérprete. Por isso que Paulo diz, não vamos falar dessa maneira, desse tipo, porque assim as pessoas não entendem. Pastor, uma coisa que fica claro para a gente aqui, e querido instrutor bíblico, entenda isso também, a igreja de Corinto era uma igreja complicada. Não era uma igreja simples, onde todo mundo trabalhava. Não era uma igreja com um forte programa missionário. Era uma igreja complicada. O pastor Guilherme mencionou vários problemas que essa igreja enfrentava. O dom de línguas era um dos problemas, porque a igreja de Corinto usava o dom de línguas como muitas denominações se propõem a usar hoje, como exibicionismo, como demonstração de mais santidade, como demonstração de mais comunhão com Deus, como se nós precisássemos demonstrar publicamente nossa comunhão com Deus, o nosso grau de intimidade com Deus, como se isso fosse uma obrigação. Vale a pena entender esse ponto. Pastor, eu lhe faço mais uma pergunta agora. Tendo em vista tudo que o senhor colocou, tendo em vista, querido instrutor bíblico, que o dom de línguas foi dado com um propósito evangelístico e imaginando que as pessoas que ouviram o evangelho pela primeira vez conheciam apenas 1 ou 2 idiomas, na melhor das hipóteses, e muitas outras pessoas, como diz Atos 2, precisavam ouvir o evangelho e ainda não haviam pregadores em todos os idiomas. Naquela situação, foi importante o dom de línguas para que o evangelho pudesse chegar a vários idiomas. Hoje em dia, nós temos pregadores da palavra de Deus em vários países do mundo, em vários idiomas, para ser mais exato, para ser mais otimista, nós temos praticamente em todos os países do mundo pregadores em todos os idiomas do mundo. Minha pergunta é, pastor, sabendo disso aí, é necessário hoje em dia a manutenção do dom de línguas? É necessário ter o dom de línguas como talvez o principal dom da igreja, como muitas denominações se propõem a fazer? Não. Não é necessário o dom de línguas hoje, da forma que foi necessário no passado, porque hoje nós temos vários meios de comunicação para a pregação do evangelho, em vários tipos de línguas. Livros traduzidos em vários idiomas. A Bíblia traduzida em vários idiomas. Nós temos missionários que pregam em vários idiomas. Pode existir a necessidade ainda hoje? Pode. Vai que acontece um acidente de avião, a pessoa que cai é um missionário naquele lugar, e onde ele cai não se fala a língua dele, e ele recebe o dom de língua para comunicar a Jesus àquelas pessoas, num plano missionário de Deus. Porém, é bom nós nos preocuparmos, nos dias de hoje, com o que está acontecendo nas nossas igrejas, em algumas igrejas. Olha só, o verso 40 da palavra de Deus, em Coríntios 14, diz o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Nessas igrejas que julgam ter o dom de língua, a decência, a ordem. A Bíblia fala que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A Bíblia também nos diz, em Efésios 4:31, o seguinte: proíbe a gritaria explicitamente. A Bíblia também menciona, em Hebreus 12:28, que nós devemos ter reverência na casa de Deus. Agora veja só, o dom de Deus é algo dado a alguém. Então veja, há algumas pessoas que receberam o dom de línguas na palavra de Deus, como por exemplo os 12 apóstolos, os 12 de Efésios. Nós temos também Cornélio, que receberam o dom de língua. Alguns não receberam, mas adquiriram o dom de língua. Adquiriram como? Estudando, se dedicando, aprenderam a falar o inglês, o português, o francês, o espanhol. Esses adquiriram o dom de língua. E há outros que querem ter de qualquer jeito. São essas pessoas que acham que têm o dom de língua nas igrejas. Tendo em vista tudo o que o senhor está dizendo, eu queria tocar num ponto que pode soar forte quando o nosso instrutor bíblico vai explicar isso a alguém que crê no suposto dom de línguas. Se, biblicamente, o que acontece nas igrejas hoje não é o dom de línguas como foi formulado por Deus, então o que é isso que acontece nas igrejas?
Eu gostaria, nesse momento, de citar para vocês aqui um livro, o Assim Diz o Senhor, do escritor Lourenço Gonzalez, onde ele fala, na página 233, o seguinte: pois bem, o verdadeiro dom de línguas é a capacitação divina de se falar um idioma estrangeiro para pregar o Evangelho, sem havê-lo estudado numa escola. E isto é circunstancialmente visto e provado em Atos 2, versos 5 a 11. Eu gostaria de ressaltar um texto para você que está aí, meu irmão, para você abrir a sua Bíblia e estudar esse texto. A Bíblia diz em Isaías 33, 19 o seguinte: não verás mais esse povo cruel, reticências, de língua estranha, que não se pode entender. Queridos amigos, muita gente sincera crê no dom de línguas. Provavelmente o seu interessado crê no dom de línguas. E pode ser até que ele fale em outras línguas, supostas línguas dos anjos, idiomas do céu. A Bíblia deixa claro o que é o dom de línguas. Quando você se deparar com essa dificuldade, comece por Atos 2. A Bíblia fala muitas vezes sobre pessoas falando em línguas estranhas ou outras línguas. Isso de fato aconteceu, porque em toda linguagem bíblica era necessário que as pessoas soubessem outros idiomas para comunicar o amor de Jesus Cristo a outras pessoas. Hoje, isso já não é mais necessário. Hoje, como disse o pastor Guilherme, nós temos pessoas pregando o Evangelho em todos os lugares. Lembre-se de uma coisa: são pessoas sinceras com quem você vai lidar. Trate com carinho essas pessoas. Trate com amor essas pessoas. Não é a dor, não é o grito, não é o tentar provar que estou certo que vai fazer com que alguém aceite a verdade bíblica. É o amor que vai fazer com que a pessoa aceite a verdade da palavra de Deus. Mostre isso com carinho. Mostre que o dom de línguas tem um propósito. E esse propósito já não está sendo cumprido nos nossos dias. Mostre isso e eu tenho certeza que a pessoa vai entender o que você está explicando e vai entender qual é a vontade de Deus para ela nesse sentido. Querido irmão, que Deus o abençoe no seu estudo bíblico e eu tenho plena convicção de que muito em breve nós vamos escutar boas notícias do resultado do seu trabalho. Pastor Guilherme, muito obrigado por sua participação, que Deus o abençoe também.